Salve, salve investidores, esse é o canal Investindo com Pouco e hoje a gente vai falar de um grande fundo imobiliário, o CSGHG Logística Fundo Imobiliário, né? A gente está falando aí do HGLG11, considerado por muitos o melhor fundo imobiliário da Bolsa de Valores, pessoal. É um fundo imobiliário do tipo tijolo, ou seja, né, ele investe ali em imóveis físicos e seus recursos têm como base investimentos em empreendimentos de galpões logísticos, né? Compra, venda e aluguel de galpões logísticos. O seu segmento, obviamente, é o segmento de logística. E a data do seu IPO foi lá em 2010, né? 25/6/2010. Para quem não sabe o que é IPO, pessoal, é quando o fundo entra, né, de fato na Bolsa de Valores. Então, isso significa dizer que o HGLG já passou por muitas coisas dentro da Bolsa de Valores, né? Um fundo que tem histórico. A sua gestora é a Credit Suisse, né? Que é uma boa gestora dentro do Brasil, mas aqui tem uma polêmica, pessoal, porque fora do Brasil, a Credit Suisse passa por maus momentos. Mas em relação à gestão do HGLG, o impacto aqui foi zero, né? Tudo bem com a gestão do fundo imobiliário. O fundo também tem uma boa representatividade no índice IFIX, né? Que é o índice dos fundos imobiliários, cerca aí de 3,5% de representatividade. Significa que o fundo é importante para a Bolsa de Valores, para o índice dos fundos imobiliários, tá bom? A taxa de administração está em cerca aí de 0,6% ao ano. A gente pensa que essa taxa de 0,6% vai sair dos seus rendimentos mensais, né? E não é bem assim, pessoal. Todo mundo sabe que o fundo ele separa 95% para pagar os seus acionistas, né, dos rendimentos, e 5% o fundo usa para as taxas de administração, né, para fazer a administração do seu fundo imobiliário. Então, os seus rendimentos saem daqui, né, desses 95%. E os 5% restantes para pagar essas taxas, né, para a administração do fundo. Então, diretamente, pessoal, o que você recebe no mês não é descontado dessa taxa, tá bom? Bom, passando aqui para baixo, pessoal, o fundo tem aproximadamente 341 mil cotistas, né? Então, não é uma indicação de compra, mas se você for investir no HGLG11, você não vai estar sozinho, né? O fundo é um dos fundos que tem mais cotistas na Bolsa de Valores. Vamos continuar falando aí do HGLG11, né? Daquele nosso jeitinho, bem explicado, principalmente para os investidores iniciantes. Vamos falar também sobre a subscrição que o fundo vai fazer agora, né? A 9ª emissão. Mas antes disso, eu peço aquela sua colaboração, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho, sempre para receber vídeos interessantes como esse, tá ok? Então, bora lá, pessoal, que tem muita coisa para a gente falar sobre esse grande fundo imobiliário de logística. Já vamos começar aqui falando sobre a 9ª emissão do fundo imobiliário, pessoal. O que seria emissão, né, para os investidores iniciantes? É a chamada subscrição, né? O fundo imobiliário, pessoal, não tem muita margem para crescer, né, para investir em novos imóveis, para fazer grandes investimentos. Então, quando ele precisa de dinheiro, né, capital, o que ele faz? Ele lança novas cotas no mercado, né? Emite novas cotas para arrecadar dinheiro, né? Tá bom? Para poder fazer os seus investimentos. E o fundo vem fazendo a sua 9ª emissão. Isso mostra, pessoal, se você pegar aqui um gráfico, né, do patrimônio do fundo imobiliário, você vê que o HGLG ele vem crescendo o seu patrimônio exponencialmente, né, durante esse período todo, né, de 2010 para cá. Isso significa que as emissões que o fundo vem fazendo vem dando frutos, né? O fundo vem conseguindo crescer aí o seu patrimônio. Essa subscrição, pessoal, ainda não temos data, né? Fato é que o fundo pretende, né, arrecadar cerca aí de 1,5 bilhões de reais, pessoal. Com isso, o fundo vai chegar ali aos 5 fundos com o maior patrimônio da Bolsa de Valores, tá? É muita coisa, né? E aí, como funciona essa subscrição, pessoal? Quem tem já o fundo imobiliário na carteira, né, tem prioridade para comprar, né, na subscrição, comprar essas novas cotas com desconto. E o fundo aqui fala pra gente, né, nesse fator relevante que o fundo soltou há pouco tempo, até qual mais ou menos vai ser
ser o valor dessa cota, né? Cerca aí de R$ 152,50. E é um valor muito interessante, né? Bem abaixo do valor de mercado atual do fundo imobiliário. É claro que não vai ser só isso aqui, né? Porque geralmente tem uma taxazinha ali extra, né, na subscrição, mais ou menos aí 2,10%. Então, vai sair mais ou menos, né, o preço da cota na subscrição, R$ 155 por aí, que vai vir aí o preço do HGLG11. Lembrando, pessoal, que se você não é cotista atual do fundo imobiliário, provavelmente você vai poder comprar também, né? Mas vai ser sobras, né? Vai ter um momento ali da subscrição que o fundo imobiliário vai deixar você que não é cotista comprar. Mas aí tem algumas regras, às vezes você só vai poder comprar 100 cotas de uma vez só. Para ter boas vantagens na subscrição, é bom você já ser cotista do fundo imobiliário. E aí, pessoal, mais para frente um pouquinho, o fundo vai soltar um cronograma dessa subscrição, né? Quando vai ser, qual vai ser a data qual vai ser a data que você vai poder comprar, qual vai ser as datas das sobras que você vai poder comprar, qual é a porcentagem que cada cotista vai poder comprar de novas cotas. O fundo vai soltar todo esse cronograma, você pode ficar tranquilo, só vai acompanhando aí dentro da sua corretora, tá bom? Tem sempre uma área lá chamada subscrição que você pode acompanhar. Bom, falando mais um pouquinho aqui das características, né, do HGLG, hoje o fundo, né, ele está custando R$ 164,80. O fundo tem uma liquidez muito boa, né, cerca aí de 27 mil negociações diárias. O fundo é muito líquido, né, pessoal? O que significa? Se você quiser vender as suas cotas e transformar em dinheiro novamente, você vai conseguir com muita facilidade, porque o fundo é muito negociado na Bolsa de Valores, tá bom? O fundo pagou para os seus cotistas, né, no último rendimento, R$ 1,10 por cada cota que o acionista possui. Isso dá cerca aí de 0,68% no mês. O fundo tem um patrimônio aí bilionário, né, 3,6 bilhões de reais. Imagina, né, com essa nova subscrição, o fundo quer levantar aí cerca de mais 1,5 bilhões, né? Hoje, né, o fundo ele tem um P sobre VP de 1,08, ou seja, ele está com 8% de ágio, né? 8% acima do seu valor patrimonial. É uma característica do HGLG na Bolsa de Valores, né? O mercado sempre entende que o fundo vale mais do que ele tem em patrimônio. Tá ok? O valor justo, né, só para você ter uma ideia, né, de tudo que o HGLG tem, se você pegar esses 3,6 bilhões aqui de patrimônio e dividir pelo número de cotas que o fundo tem no mercado, o certo era a cota do fundo valer cerca aí de R$ 152,50, né? Muito próximo do que o fundo vai cobrar aí na subscrição, né? Então, vai ser uma bela oportunidade de você comprar o HGLG por um valor muito próximo do seu valor patrimonial, né? Bom, mais algumas características, né? O fundo tem ótimos inquilinos, né, nos seus galpões logísticos. Tem a Volkswagen, por exemplo, né? Inclusive a Volkswagen tem uma ocupação muito grande, né? Cerca de 21,8% dos seus galpões logísticos, né, estão alugados para a Volkswagen, né? Isso aqui é até um pouco preocupante, né? Porque se a Volkswagen um dia resolver entregar o seu imóvel, o fundo começa a ter uma vacância muito grande aí nos seus imóveis. 8% dos seus galpões logísticos estão alugados para o Mercado Livre, né? Aí a gente tem a Electrolux, também tem a Ambev, que aluga os galpões logísticos do HGLG, tem a Kremer. Diga-se de passagem, são ótimos inquilinos, tá bom? E os outros 50% estão ali diluídos, né, entre outras grandes empresas, tá bom? Bom, pessoal, o interessante do fundo, né, é que ele, além de ter alguns galpões logísticos, ele faz outros tipos de investimentos, né? Você pode ver que o fundo, ele também tem um pouquinho de fundos imobiliários dentro da sua carteira, né? O que é muito interessante. Ele também tem alguns CRIs, né? Pouca coisa, né? Mas tem alguns CRIs. Tem renda fixa, né? LCI, que é a letra de créditos imobiliários. Outras rendas fixas, né? Só para a gente entender, né, que o fundo, ele, além de galpões logísticos, ele tem outras fontes de renda, né, que é muito interessante. Tem algumas parcelas a receber, provavelmente de alguns imóveis que o fundo vendeu, e aqui embaixo tem algumas aquisições recentes, tá bom? Bom, chegamos em algumas características do fundo, né, uma radiografia da carteira imobiliária do HGLG. Aqui tem informações importantíssimas, né? A primeira que a gente chega aqui, que assusta até um pouquinho, né, o cotista, é a vacância física do fundo. O que é vacância, pessoal? Por exemplo, né, se você tem 10 casinhas alugadas, né, 5 das suas casinhas estão vazias, né, os inquilinos entregaram essas casinhas
casinhas e saíram, você está com elas vazias, significa dizer que a sua vacância é 50%, né? A vacância atual do HGLG é 20%, né? Uma vacância elevada, pessoal. Eu, por exemplo, eu gosto de fundos imobiliários com a vacância até 10%. É um ponto de atenção aí do fundo imobiliário HGLG. Fato é que os imóveis, né, do HGLG são os imóveis aí de alto padrão. Você pode ver que a maioria deles, né, tem a classificação A, AAA e AAA, né? São os imóveis de alto padrão, bastante qualidade construtiva, né? Isso é muito interessante. A gente pode ver aqui também que a maioria dos seus contratos de aluguel, né, é protegido pelo IPCA, ou seja, índice de inflação. Então, o cotista, ele obviamente vai estar protegido ali contra a inflação. A tipicidade dos seus contratos também chama atenção, né? Porque o fundo, ele tem ali boa parte dos seus contratos, quase 34% dos seus contratos atípicos, né? O que significa contratos atípicos, né? Contratos que têm como cláusulas contratuais, né, mecanismos que beneficiam o fundo imobiliário, né, de uma possível rescisão contratual. 66,1% é típico, né? Ou seja, contratos normais de aluguel. O interessante disso, pessoal, é que quem é cotista do fundo não precisa se preocupar muito agora, né? Porque a maioria dos seus contratos vence lá depois de 2026, né? 73% dos seus contratos só depois de 2026, tá bom? Uma coisa que me chama muita atenção no HGLG, pessoal, quando eu faço esse comparativo aqui, né? Aí eu tô falando sobre cotas, né? Sobre valorização das suas cotas no mercado. Quando eu faço um comparativo, né, de rentabilidade das suas cotas com IPCA, com o índice IFIX e com o CDI, para quem não sabe, o CDI é praticamente a taxa Selic, né? Se a taxa Selic está em 13,75%, o CDI, pessoal, ele está em 13,65%, tá bom? O CDI é sempre 0,10 abaixo da taxa Selic, para quem não sabe. Então, pessoal, quando eu faço comparativo, né, do HGLG com esses principais índices, né, num período aí de 5 anos, olha o que acontece, né? O HGLG, ele dispara lá em cima, né? Ou seja, é um fundo imobiliário que consegue bater a inflação, né? Os principais índices de inflação ao longo do tempo, né? Em 5 anos ele conseguiu bater todos os índices. Dificilmente um fundo imobiliário tem a sua cota aí que consegue bater esses índices de inflação, tá bom? Então é um ponto positivo aí muito interessante do HGLG11, tá ok? Bom, pessoal, vamos falar aqui de algumas simulações do HGLG, né? Só para a gente fechar com chave de ouro o nosso vídeo. Uma cota do fundo imobiliário hoje, né, tá valendo R$ 164,80 e o fundo vem pagando R$ 1,10 aos seus cotistas, tá bom? Para você receber R$ 100 todos os meses, pessoal, você precisa comprar 91 cotas do fundo imobiliário e para isso precisa desembolsar R$ 14.981,82, tá bom? Já para você receber R$ 500 todos os meses, você precisa comprar 455 cotas do HGLG e para isso precisa desembolsar R$ 74.909,09. Para você receber R$ 1.000 todos os meses do fundo imobiliário, você precisa comprar 909 cotas, né? E para isso precisa desembolsar R$ 149.818,18. Lembrando, pessoal, que você precisa focar, né, em quantidade de ativos, né, quantidade de cotas, né? Porque o fundo imobiliário ele paga R$ 1,10 por cada cota que você possui. Foco aí na quantidade de cotas, e a gente sempre vai conseguindo, né, atingir os nossos objetivos aos pouquinhos, né? Esse aí foi meus estudos de hoje, espero ter ajudado. Desejo a todos bons investimentos e fui!